Mateus capítulo 27, versículo 54, diz-nos assim: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Aqui trata do 7º milagre da paixão. Agora eu vou ler de novo, eu paro e vocês repetem. Vamos lá. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram. Podem dizer o que foi que eles disseram? 1, 2, 3, já. O que foi que eles disseram? Eles reconheceram que o Senhor Jesus era o Filho de Deus. Esse é o milagre que será apresentado nesta noite. O milagre do reconhecimento extraordinário. Esses homens aqui, este centurião e estes guardas, reconhecem o senhorio de Jesus. Reconhecem que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus. Eles reconhecem, e eu quero dizer uma coisa para vocês no início desta mensagem: reconhecer o senhorio de Cristo é um dever de todos e é um grande passo para a vitória. Esses homens reconheceram que Jesus era o Filho de Deus, e isso foi um milagre. Isso foi um milagre. Se tratando desses homens, um centurião e guardas, eu tenho algumas coisas a falar nesta noite a respeito deste reconhecimento. Eu quero falar antes de tudo sobre a natureza das pessoas que reconheceram quem era Jesus. É necessário que você conheça essas pessoas que reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Se você tiver certeza quem são esses homens, você vai ter a ideia clara como uma água cristalina de que foi um milagre. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem pessoas que se convertem e você diz assim: não, ele já era quase crente, e não dá tanto impacto. Mas tem gente que quando se converte, irmãos, é um abalo. Por exemplo, quando minhas irmãs se converteram, ninguém se abalou, porque elas já cresceram ouvindo o Evangelho. Agora, meu filho, quando Cicinha aqui se converteu, jogador de baralho, trabalhava de dia para jogar baralho de noite, ladrão de baralho. Eu entrava com o dinheiro de uma parada e ganhava tudo que os outros tinham. Ganhava não, roubava. Comprava cana para beber, e quando não encontrava cana para beber, eu roubava a cana para beber. Era. Aí quando eu me converti, aí uns diziam assim: agora quer dar uma de santo. E outro dizia: graças a Deus que aquela praga não vem mais para cá. Quando você conhece a pessoa que se converteu, ou que fez alguma confissão assim, você imagina que foi um milagre realmente esses terem se convertido. Vamos dar algumas informações sobre esses homens que se converteram. A primeira informação é que esses homens eram malvados, treinados a não externarem nenhum sentimento. Eu não sei quem assistiu aquele filme ontem de Mel Gibson, aqueles carrascos treinados para matar. Os carrascos, eles eram treinados para não externarem nenhum sentimento, não ter pena de nada. E à medida que eles iam executando as pessoas, mais duros de natureza e de coração eles iam ficando. Alguém aqui trabalha em funerária? Levante a mão. Alguém que trabalha numa funerária, tem alguém? 1, 2. Olha, eu não sei se é o caso dos irmãos aqui, não sei quanto tempo está. Juninho eu conheço, claro.
Mas quanto tempo exatamente ele está, eu não sei. Eu só sei que é o seguinte: eu conversei com algumas pessoas que trabalham em funerária, e eles disseram que a morte sempre será morte, mas com o tempo que eles vão trabalhando na funerária, eles vão se acostumando com a coisa. Entendeu? Vão se acostumando. Tanto é que quando o dono da funerária fica triste quando ninguém morre. Se acostuma, o ser humano se acostuma com tudo. Esses homens se acostumaram com malvadeza. Eles foram treinados para não externarem nenhum sentimento de compaixão por ninguém. Então, tanto fazia eles virem Jesus sorrindo como sangrando. Para eles era a mesma coisa. Eles foram treinados para isso. Logo, esses homens reconhecendo, logo esses carrascos, esses malvados reconhecendo que Jesus era o Senhor, era um glorioso milagre. Esses homens eram tão malvados que eu vou mostrar a segunda informação que faz parte desta. Em segundo lugar, esses homens eram insensíveis, e eles sabiam como provocar dores em alguém e a morte. Por quê? Eles foram treinados para não externarem nenhum sentimento de amor, de compaixão. Logo para eles, a coisa mais simples do mundo era matar, era executar alguém. Ontem à noite eu não deixei meu filho assistir aquele filme. Eu não deixo, porque ele foi assistir um simples um dia desse, ele queria quebrar a TV. Eu cheguei lá em casa e meu filho estava chamando palavrão, vírgula, Satanás, filho da mãe, eu te mato, desgraça. E eu disse: o que é? Que zoada é essa? Eu cheguei, ele estava chorando, assistindo o pessoal matando Jesus, ele querendo pular na televisão para pegar o povo. E ontem eu disse: não, eu não vou deixar ele assistir. Porque na hora que aquela pessoa joga aquele chicote e rasga Jesus e outros momentos, é muito forte aqui dali para uma criança, na minha opinião. E esses homens aqui foram realmente treinados para aquilo, para matarem, provocando dores. A crucificação era pior do que a cadeira de roda, aliás, a cadeira elétrica. A execução na cruz só fazia quem não tinha coração, quem tinha sido treinado para matar, provocando dores. Logo, esses homens, treinados para não terem sentimento algum, treinados para matar, treinados para provocar dores e a morte, enfim, sem nenhum sentimento, reconhecerem que Jesus é o Filho de Deus, é um milagre. Esses homens também ali, além deles serem esses homens insensíveis, treinados para matar e para provocar dores, havia mais uma coisa nesses homens que era interessante, mesmo que eles não tivessem esse sentimento de animal. Mas o terceiro ponto, a terceira coisa que quero considerar aqui, nessa primeira parte da mensagem, é interessantíssima, porque eles eram homens de uma rotina diferenciada. Esses homens eram inclinados a satisfazerem o César de Roma, mesmo que eles não tivessem um sentimento insensível, mesmo que eles não tivessem um coração insensível, eles tinham que fazer a execução, porque eles eram obrigados a satisfazer o imperador de Roma. E ai daquele que fosse inimigo de César. Você sabe por que foi que Pilatos entregou Jesus à morte? Porque os sacerdotes disseram assim: se você não o entrega para ser crucificado, logo você não é amigo de César. E quem é que queria ser inimigo de César? Por isso que Pilatos disse: então eu entrego ele a vocês, para vocês executarem ele, mesmo lavando as mãos, mas covardemente entregou, atendendo ao pedido da multidão. Escute, agora aqueles homens, ora, se Pilatos, que era Pilatos, o governador da Judéia, temia a César, imagina um centurião que comandava 100 soldados, ou um soldado raso, sem fazer referência a alguns. Imagina, ele ia ter medo. Então, além de serem sensíveis, eles eram obrigados a fazerem a vontade de César. E segundo César, segundo o Império Romano, Jesus tinha que morrer. Então eles, tendo reconhecido que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus, é um milagre. E por último, esses homens eram
aqueles mesmos homens que haviam acabado de maltratarem Jesus. Digam comigo, eles tinham acabado de bater em Jesus. Eles foram judiando de Jesus até o meio-dia. E ficaram ali com trevas e tudo, vendo terremotos e tudo mais, vendo as trevas e o terremoto, mas também para tomarem conta de Jesus. Tomarem conta de Jesus. E na hora que eles olharam para tudo o que estava acontecendo, eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus, mas lembre-se, até ali eles tinham batido em Jesus. Logo, aquela pessoa que havia acabado de bater no Cristo, havia acabado de trabalhar pela morte de Jesus, agora mudar de opinião para melhor é sempre um milagre. Mudar de opinião para melhor é sempre um milagre. Levante a mão direita e diga assim: que o Senhor me ajude a mudar de opinião. Tem gente que diz, mas o que eu digo está dito, o que eu penso está pensado, o que eu estou inclinado a fazer eu vou fazer. E eu pergunto, e se tiver errado? Se tiver errado, você tem que recuar. Feliz é aquele que recua. Esses homens, mesmo depois de baterem em Jesus, disseram, não deveríamos ter batido nele. Ele é o Filho de Deus. Quantos aqui já reconheceram que Jesus é o Filho de Deus? Quem aqui já reconheceu que Jesus é o Filho de Deus? Agora eu passo para a segunda parte dessa mensagem nesta noite, saindo da natureza dos que reconheceram que Jesus era o Filho de Deus, e partindo agora para os motivos que levaram eles a reconhecerem. Por que eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus? Número 1, eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus por causa do terremoto e das 3 horas de trevas. Diga, terremotos e trevas. Quando eles viram esses sinais, eles disseram, é o Filho de Deus, é o Filho de Deus. E aqui eu tenho uma palavra para você. Sabe quando é que vão reconhecer certas coisas em nós? Quando as pessoas virem, enxergarem algo de anormal. Porque o normal, todo mundo já anda em cima dele. Na hora que as trevas bateram, na hora que o terremoto veio, aí eles disseram, epa, esse não é um homem comum. E o que eu acho interessante é que morreram 2, um de um lado, outro do outro de Jesus, e eles não confundiram. Eles olharam para os 3 e disseram assim, dos 3, o Filho de Deus é o do meio. Quem dá glória a Jesus? Porque quando Deus usa você, é inconfundível, é você que é o vaso. Quando Deus usa você, é inconfundível, o vaso é você. Se tem vaso aqui nesta noite para ser cheio do poder, glorifique a Jeová. Aleluia, glória a Deus. Em segundo lugar, eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus por causa da tendência natural humana de ter medo do que é anormal. Diga, ter medo. Mesmo sendo treinados a não terem sentimentos. Eu quero dizer uma coisa à igreja. Pode trabalhar no homem para ele não ter alegria nunca, que é possível. Pode trabalhar no homem para ele não ter compaixão, que é possível. Agora eu digo aqui e desrespeito qualquer ciência. Tire do homem a tendência de ter medo das coisas. Não adianta dizer, eu não tenho medo de nada. Que não tem. Se você não tivesse medo de nada, na hora que dá uma dor, você não corria para o hospital. Não vá não. Uma semana dessa, encontrei um dentista e eu disse, dentista, eu estou conhecendo um rapaz ali que está com uma dor de dente, mas ele disse que não vai nunca lá. Ele disse, ele vem.
Ele vem, ele vai aguentar nada? Vai na hora. Todo homem é tendencioso a ter medo. E exatamente foi isso. Na hora que eles viram o anormal, diz que eles tiveram medo. Para que tiveram medo? Todo mundo tem medos. E graças a Deus que temos medo, até certo ponto. Porque quem não tem medo controlado, tem problema na vida. Quem não tem o medo normal das coisas, não estou falando de pânico, nem síndrome, não estou falando dessas coisas exageradas, eu estou falando do medo comum, do dispositivo comum, de temer o anormal, de temer o perigo. Quando eles viram o sol ficar escuro meio-dia, quem dá glória a Deus? Quando eles viram um terremoto rachando tudo em Jerusalém e a cruz ficando em pé, eita glória, eles disseram, não tenho dúvida. Começaram a temer, ter medo. Ai, se essa chão rachar e nós entrarmos aqui, e se essas pedras caírem em cima de nós, tiveram medo. Foi por isso que debaixo do medo, eles tiveram que dizer, é o Filho de Deus. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, quem não reconhecer de um jeito, tem que reconhecer do outro. Certas coisas que Deus quer que o homem reconheça, quem não reconhecer sorrindo, vai reconhecer debaixo do tremor de terra. Quem não reconhecer sorrindo, vai reconhecer na tua vida debaixo de trevas espessas, como foram esses soldados. Não fica preocupado. Não fiquem tão preocupados com pessoas que traem você, com pessoas que atiram pedra em você, com pessoas que batem em você que nem bateram em Jesus, com pessoas que falam mal de você que nem falaram de Jesus, cuspiram em Jesus, só falta é cuspir em você também, e você fica preocupado pensando no que vai fazer. Você não é inocente? Deus ama a inocência. Deus guerreia pelo inocente. Ele pode ser condenado pela justiça 1000 vezes, pode ser condenado pelos homens 1000 vezes. Se ele for inocente, a natureza divina se encarrega de abençoá-lo. E alguém que está se levantando contra você, contra mim, faça só o que você puder. Espere, as trevas virão na hora certa. Os terremotos de Deus virão para proclamar a tua inocência e que a tua vitória é certa pelo poder que há no sangue de Jesus. Só quem está compreendendo, levante a mão e glorifique aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia! Eu vou prosseguir, vou correr. Em terceiro lugar, esses homens reconheceram pelo seguinte motivo: eles reconheceram que Jesus era o Senhor por causa do dom e da capacidade de enxergar os acontecimentos em redor. Vocês percebem que tem gente que não, parece que não vê? Você percebe que tem gente que parece que não vê e vê, e tem gente que parece que vê e não vê nada. Você lembra do cego de Jericó? Ele, sem enxergar, viu que Jesus passava e disse: Senhor, filho de Davi. Tem gente que você pensa que não enxerga nada e está vendo tudo, e tem gente que você pensa que vê tudo e não está vendo nada. Esses homens aqui, eles viam as trevas, viram os terremotos, mas não perderam a capacidade de ficar olhando para a cruz. Tinha algo em Jesus que atraía o olhar desses homens, e quando eles olharam para Jesus, foi exatamente na hora que Jesus disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que ele viu a bagaceira na face da terra. A capacidade de ver as coisas foi um dos motivos que levou esses homens a reconhecerem. Eu quero dizer que acontece o contrário com muitas pessoas. Muitas pessoas não reconhecem nada porque não veem nada. Vamos dar um exemplo agora. O presbítero falou sobre contribuições na igreja. Isso não deveria pedir, aliás, não deveria apelarmos tanto, mas é necessário, porque tem gente que vê, mas parece que não vê. Tem gente que está, mas parece que não está. Vocês já ouviram falar? Claro que sim, porque a maioria aqui já foi católico, de missa de corpo presente. Pois na igreja evangélica não tem missa de corpo presente, mas tem culto de corpo presente. É quando você está presente e sua mente está lá fora. Quando você está no culto, mas o seu coração não está. Tem gente que está no lugar, mas não tem capacidade de ver nada. Quem tem capacidade de enxergar as coisas, há de enxergar quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus.
Quem tem olhos, mas não enxergam, o filho que não enxerga nada não sabe que papai é papai, que mamãe é mamãe, que pastor é pastor, que presbítero é presbítero. Não enxerga nada. Filho desrespeita pai porque não enxerga quem é papai e quem é mamãe. Meu filho, isso é uma coisa muito séria. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê olhos de águias para enxergarmos o que precisamos enxergar. Esses homens enxergaram que Jesus era o Filho de Deus. Quantos aqui já enxergaram isso? Quantos aqui já enxergaram isso? Agora, um dos motivos também que fez, e por último, esse motivo é o último, o quarto, que fez esses homens reconhecerem quem era Jesus, foi uma coisa que às vezes a gente nem leva em consideração. Por exemplo, o dever estabelecido por Roma para eles cumprirem o horário. Eles tinham que se revezar, geralmente de 4 em 4 horas, para guardarem os presos, ou os crucificados, ou alguém que estivesse na sepultura. Eles tinham que se revezar, então era estabelecido um horário. Pelo fato deles ficarem ali, aquele horário estabelecido por Roma, eles tiveram a chance de reconhecer quem era Jesus. Agora eu quero partir para a parte final desta mensagem. E eu sempre advirto que o final da mensagem aguarda que todos fiquem ligados, porque tem revelações muito maiores do que no início da mensagem. Eu quero nesse momento dizer para vocês que eu estou feliz porque esses homens confessaram que Jesus era o Senhor. Eu quero que vocês repitam comigo assim: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Agora só vocês, 1, 2, 3, meio já. Apesar deles terem confessado, queridos presbíteros e pastores, eu enxergo nesta confissão alguns erros. Apesar deles terem que confessado e reconhecido, mas eu observo neste reconhecimento alguns erros. E nós precisamos evitar esses erros. E eu vou mostrar para você qual foi o primeiro erro que eu enxerguei aqui. Eles erraram por não dizerem isso ao próprio Cristo, pois ele já estava morto. Eles tiveram chance de dizer isso ao homem vivo. Não perca essa parte. Existe um pastor conhecidíssimo no Brasil, mas quem aqui conhece mais é pastor Graziano, Cisino Bernardino. O pastor Gesiel Gomes foi pregar lá recentemente. Eu sei que o vídeo eu ouvi recentemente, e ele chamou Cisino, que sustenta na sua missão mais de 1.300 famílias pregando o evangelho no exterior. Ele disse assim: eu e Cisino já estamos nos nossos 80 e tantos. Todos dizem que Cisino é o apóstolo das missões modernas, mas ninguém se levanta para consagrá-lo a apóstolo. Mas eu sei quando vão consagrar Cisino a apóstolo: quando ele morrer. Quando Deus levá-lo, aí vão dizer: era o apóstolo Cisino. Aí ele disse: agora eu pergunto, para que vocês não fazem isso na presença dele? Para mandar lá baixar. Eu não sei se o presbítero Júnior está aqui. Eu quero tecer aqui um comentário dentro disso, que quando eu estava me preparando aqui, eu lembrei-me de uma palavra que o presbítero Júnior me deu há 8 dias. Eu sou um filho muito amoroso. Eu sou um pai muito amoroso, um esposo amoroso, um pastor amoroso. Eu digo sem problema nenhum, sem hipocrisia e sem fingimento e sem exaltação. Mas um dia eu disse aqui: eu estou tão ocupado que eu estou passando de 1 mês sem ir na casa da minha mãe, a 11 quilômetros. Aí na outra semana eu repeti. E na outra semana eu repeti. O presbítero Júnior, ele disse: bispo, eu ouvi isso algumas vezes e me preocupei. Bispo, a obra de Deus sempre existirá, mas a sua mãe não existirá sempre.
Você sabe que aquela palavra que Júnior me deu, no mesmo dia, eu já tinha ido algumas vezes durante a semana, mas no mesmo dia eu larguei tudo e fui jantar com a minha mãe. Júnior, aquela palavra pode ter me afastado de uma depressão daqui a alguns anos. Quem entende um pouquinho de psicologia sabe. Se daqui a 10, 15, 20, minha avó tem 91, minha mãe tem 67, se ela viver mais 20 ou 30 anos daqui para frente, e ela for primeiro do que eu, que é o curso natural das coisas, só que Deus é quem sabe, todos nós sabemos e queremos que seja assim, o mais velho lá na frente, mas Deus é quem sabe. Então, minha mãe vai daqui a 30 anos, e eu descubro que eu passei de mês sem ir, por causa das minhas ocupações. Você acha que eu vou me perdoar com facilidade? Não. Eu não poderia pregar esse sermão, esse tópico, sem lembrar dessa passagem. Eu já estava indo várias vezes à casa da minha mãe, mas eu ia e vinha rápido. Eu não lembrei-me quando foi que eu tinha sentado para jantar com ela, só eu e ela. Depois daquela palavra de Júnior, eu passei a sentar e jantar com a minha mãe. E quando ela chega em minha casa, desse dia para cá, faz pouco dia, 10 dias aproximadamente que ele disse isso, 8 dias por aí, eu procuro deixar qualquer coisa aqui embaixo, eu vou lá e sento com ela. Você não sabe a alegria de mamãe comigo, mas ela na mesa. E eu quero dizer a vocês, muitos que estão aqui nessa noite me ouvindo, precisam fazer diferente que esses homens fizeram. Eles tiveram a oportunidade de dizer: Jesus, Rei Manabla Suribecai, Tu és o Filho de Deus, com Ele vivo. Depois que morre, coloca o nome de frente ao ginásio, de frente a uma escola, de frente a um orfanato. Para quê? A família pode dizer muito obrigado por algum tempo, mas aquela pessoa, para quê? Grandes catatumbas, com ouro, com prata, com tudo, para quê? Para que eles não reconheceram Jesus enquanto vivo? Vamos reconhecer as coisas de Deus, as coisas corretas, no tempo certo. Se você crê, glorifique a Deus com as palmas. Outro erro, eu vou correr. Eles reconheceram de fato, mas erraram, acho que mexeram no meu microfone agora. Mexeram sim, mas procure estar aí. Eles erraram por reconhecerem que Jesus era o Senhor, depois de deixarem uma incorrigível marca registrada. Para que você não reconhece seu erro antes de você me magoar? E você diz assim: eu ia errar, mas não vou mais. Para que você e eu não reconhecemos que se nós fizermos certas coisas, vai doer em alguém, maltratar alguém, antes da desgraça ser feita? Para que você que está aqui nesta noite, que reconhece agora um erro que cometeu, ou que está para cometer, para que você não retrocede hoje? Você vai preferir fazer uma desgraça antes? Você vai preferir cometer algo incorrigível, para depois reconhecer que não deveria ser feito? Pense bem no que você vai fazer, meu irmão, amanhã. Pense bem no que você vai fazer, meu irmão, daqui a uma semana, 2 semanas, 1 mês, para você depois não voltar arrependido para a casa do seu pai, para a casa de sua mãe, para a igreja, para os braços da sua pastora, do seu pastor. Depois que você comete algo que está cometido, você pede perdão, é perdoado, mas a consequência fica. Esses homens disseram: Jesus era o Filho de Deus, mas eles já tinham matado o homem, já tinham batido nele, já tinham pregado ele na cruz, já tinham feito o incorrigível, reconheceram: tudo bem, está ótimo, melhor do que nada, mas já tinham feito a desgraça, o incorrigível. Aqui tem pessoas nessa noite, Deus me fala,
Deus me fala, tomando decisões para tomar decisões do inferno, decisões que machucam outras pessoas, decisões que fazem você esquecer o que foi feito por você, decisões de ingratos, decisões de pessoas que não têm juízo, sem instrução, pessoas agindo que nem animais, decisões que não deveriam ser tomadas. Você sabe que é errado o que você está para fazer. Deus está dizendo hoje: não deixa para reconhecer depois, reconhece antes. Não deixe para vir reconhecer seu erro depois de cometer o incorrigível. Deus está dizendo hoje: desperta-te, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Deus te esclarecerá. Queria até que você batesse palmas para Jesus. O terceiro erro que eu vejo é que eles erraram por não dizerem se iriam mudar. Eles só disseram assim: ele é o Filho de Deus, mas não disseram assim: de hoje em diante. Tem gente que reconhece: estou errado, certo é o bispo, certo é a mãe, mas não muda. Certo é minha mulher que me dá conselho, mas não muda. Certo é meu marido que fala, mas não muda nada. Não dizem nada que vão mudar. Só lembro de um cara que chegava sempre bêbado em casa. Bêbado. E a mãe dele dizia assim: filho, tu prometes de deixar de fumar, de beber? Ele vomitando: meu filho, você está vomitando, está morrendo de beber, meu filho, você deixa de beber. Bem, garanta, meu filho, que você nunca mais vai beber. Ele dizia: mãe, não me peça, porque quando eu ficar bom vou beber de novo. Do que vale reconhecer, mas não mudar? Do que vale dizer que Jesus é o Filho de Deus se não segue-o como Filho de Deus? De que vale dizer que o pastor é um homem de Deus se você não segue? Do que vale dizer que seu pai é um homem de Deus, uma mulher de Deus, sua mãe, se você não faz o que eles mandam e nem os honram? Ah, meu irmão, mas eu quero dizer uma coisa a você: todo mundo, antes de errar, tem uma chance de não errar. Você sabe por que a mulher de Pilatos mandou dizer para ele: não te metas com esse justo, porque ontem à noite eu muito sofri por causa dele? Porque Deus deixou Pilatos errar, mas primeiro avisou a Pilatos que não errasse. Você sabe que Deus, antes de Caim errar, Deus advertia Caim? Você sabe por que foi que eu mudei de vida com a palavra de junho? Você sabe por que foi que eu mudei minha vida? Por a palavra do meu falecido avô que morreu. Eu havia tido um acidente de moto em cima de uma pista, e eu fiquei bom. E quando passei de frente à casa do meu avô, ele ainda vivo, me chamou e disse assim: Cícero, vem cá. Ele disse assim: você escapou? Eu disse sim. Ele disse: pois devagar também chega. Só disse isso. Nunca mais que eu fui acima de 60, 65 quilômetros numa moto. Nunca mais. Porque todas as vezes que vai chegando em 70, eu lembro daquela palavra do meu avô: devagar também chega. Deus me deu uma chance de mudar de vida várias vezes, e eu não dispenso chance. Você está pensando que eu sou pastor, que você dá conselho e eu não tomo? Eu tomo. Se eu reconhecer, se seu conselho estiver correto, eu recebo. E você está aqui nesta noite porque Deus, o Senhor, te deu uma chance de mudar de vida hoje. Não tome decisões precipitadas. Não deixe para tomar decisões depois que alguém morre. Se você reconhecer o correto, tome essa decisão dentro dos planos de Deus, mas não deixe para tomar de maneira errada, e também não diga que reconhece e continue no erro. Se você reconhece o erro, mude. Quem pode dizer amém? E por último, eu termino essa terceira parte. Eles erraram por reconhecerem que Jesus era o Senhor por medo. Mesmo assim, foi um erro. Não era para ter reconhecido por medo, era para ter reconhecido por amor. Deus não quer que você o aceite por medo. Deus não quer que você reconheça-o por medo.
Diz que eles tiveram medo e disseram: é o Filho de Deus. Olhe, Jesus quer que você o aceite, não por medo, mas por amor. Amém. Você que é marido, sua mulher lhe ama, sua mulher lhe faz carinho, faz seu almoço, seu jantar, passa suas roupas. Mas imagina se um dia você chegasse em casa e dissesse: mulher, obrigado por essas roupas limpas. E elas dissessem assim, tremendo de medo assim: eu fiz, eu lavei sua roupa, mas foi com medo de você. Isso me dá arrepio. É bom quando você chega em casa e diz assim: minha filha, que nem eu faço, você é um anjo, obrigado. E ela faz assim, por amor. Diga: por amor. Não sirva a Deus por medo, sirva por carinho, sirva por amor, porque só quem ama a Jesus é que o adora em espírito e em verdade. Quem tem o amor de Cristo, quem o ama, quem o serve por amor e não por medo, não se sente obrigado a servi-lo, mas serve-o de livre e espontânea vontade. Quem entendeu o que eu falei até aqui? Eu vou te dar aqui só 10 segundos para você aplaudir a Jesus e dar glória a Deus enquanto eu tomo água. Eita glória! Agora eu vou terminar esta mensagem nesta noite, introduzindo para vocês, diante desse reconhecimento, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Eu quero introduzir 3 perguntas que estão na Bíblia relacionadas a Jesus. A primeira pergunta foi Jesus que fez aos seus discípulos, em Mateus capítulo 16, verso 15. A pergunta é a seguinte: quem dizeis vós que eu sou? Eu pergunto a você. Esse centurião disse: este era o Filho de Deus. E você diz o quê? Você diz o quê a Jesus nessa noite? Jesus lhe pergunta, como perguntou aos seus discípulos: quem dizeis vós que eu sou? Quem é Jesus para você? Para aquele centurião, ele era o Filho de Deus. E para você, quem é Jesus? Será que ele é um garçom? Que você o trata só trata com ele quando é para ele trazer alguma coisa? Será que Jesus para você é um parceiro qualquer e não um senhor? Agora é você que manda nele, você que o ordena? Que ordena nada, ninguém ordena nada a Deus, nada ao Senhor. Jesus sendo o Senhor, ninguém ordena nada, está submisso ao que ele diz. E vós, quem dizeis que eu sou? Eu vou fazer essa pergunta a você como se eu fosse Cristo. E eu quero que você levante a voz e diga alguma coisa que você acha que Jesus é para você. Para uns ele é amor, para outros é justiça, para outros é alegria. Eu não sei o que é Jesus para você. Eu pergunto a você: você sabe quem é Jesus para você? Não, só sim ou não. Eu quero perguntar: quem tem certeza quem é Jesus para você? Quem tem certeza, diga amém. Se Jesus chegasse aqui agora, e ele chega através de minha pessoa, através de minha fala, e diz assim: e vós, quem dizeis que eu sou? O que ele ouviria? Aleluia! A segunda pergunta foi Jesus quem perguntou aos fariseus. Jesus perguntou aos fariseus: que pensais vós do Cristo? O que é que você pensa de Jesus? Você pensa que Jesus é uma denominação? Vocês já viram aquelas denominações que dizem aqui, assim, aquelas igrejas que dizem assim: a mais certa é a nossa. A mais certa é a nossa. Semana passada eu fui interrogado, fui conversado por um irmão de uma determinada igreja, e eu perguntei para ele o que é que ele dizia da igreja dele. Ele disse assim: não, a mais certa é a nossa. Ele me disse aqui, do lado de cima da igreja: a mais certa, que está mais perto, a mais certa, a única certa,
Aí eu fui a Fortaleza, conversei com outro pastor e ele disse: não, nós não somos os únicos certos, nós não somos os mais certos, nós só somos os menos errados. Eu disse: está no quê? Ou idolatria da gota, nordestinamente falando. Você pensa que idólatra é só o católico que adora imagem de escultura? A idolatria católica, meu amigo, é fácil de detectar. Difícil essa camuflada de dentro da igreja, que diz, muitos que dizem, vai para o céu se tiver em sua igreja. Vai para o céu é se tiver Jesus no coração. Se tiver Jesus no coração, vai para o céu. E se não tiver Jesus no coração, se tiver no céu, desce de lá. Porque Satanás, Lúcifer, vivia lá, e quando tirou Deus do coração, desceu de lá para cá. Que pensais vós do Cristo? Jesus é uma denominação? A nossa. Eu fui uma vez num congresso batista, e eu sou batista. Todo mundo aqui é batista. Mas eu fiquei tão abusado daquele congresso que eu não fui mais não, nem vou. Porque o pastor chegou e disse assim: vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 13, onde trata da primeira igreja batista de Antioquia. Eu digo: deixa de ser besta, deixa de ser banana, deixa de ser trouxa. Que primeira igreja batista de Antioquia? A primeira igreja não tinha nome não, querida. Era conhecido por o caminho, os cristãos, os nazarenos, quem glorifica a Deus, os irmãos. Esses nomes quem botou foi nós. Aleluia! Pela palavra. Que pensais vós do Cristo? Que pensais vós do Cristo? Cristo é o Senhor, queridos. Ele é o dono da igreja. Ele é o enviador do Espírito Santo. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ou você se apega com Ele, ou você não tem salvação. Tem que ser com Jesus. Não é uma denominação, não é um pastor, não é mais nada. É Jesus ressuscitado. É Jesus ressuscitado. Que pensais vós do Cristo? O que é que você pensa de Jesus? Quando um filme pornô vai passando na TV, você vê uma cena, você muda? Ou você vai assistir ali ao lado de Cristo? Ao lado de Cristo não vai ser, na hora que você vir, ele sai. Que pensais vós do Cristo? Eu penso que Jesus é o Senhor. Eu penso que Jesus é onipotente. Eu penso que Jesus é Deus. Eu penso que Jesus é Salvador. Eu penso que Jesus é meu amigo. Eu penso que Jesus é a verdade. Eu penso que Jesus é o caminho. Eu penso que Jesus é a vida. Eu penso que Ele é o bom pastor. Eu penso que Ele é o Senhor. Eu penso que Ele é a luz do mundo, o Verbo de Deus. É isso que eu penso. E eu finalizo aqui esta palavra dizendo uma coisa a vocês. A última pergunta foi Pilatos que fez ao povo. Quando ele viu que não podia segurar a multidão, ele fez essa pergunta aí. Eu vou contar até 3 e quero que vocês repitam essa pergunta. Pilatos perguntou ao povo: o que foi? Que farei de Jesus chamado Cristo? O que é que você vai fazer dele? Pilatos o entregou para ser crucificado. E você vai fazer dele o quê? Eu espero que você faça dele o rumo da sua história. Eu espero que você faça dele o seu melhor amigo. Eu espero que você faça de Jesus o Senhor da tua casa, o Senhor do teu quarto, o Senhor dos teus negócios, o Senhor do teu comércio. E que você seja dizimista, seja ofertante, que Ele seja o Senhor dono da tua vida. Que você faça de Jesus a pessoa mais importante da sua vida. Que você faça de Jesus a pessoa mais honrada da sua casa. E por isso glorifique a Deus agora com as suas palmas bem forte. Vai ficando de pé. Se você faz de Jesus o Senhor, vai ficando de pé. E essas palmas são para Jesus de Nazaré.